Era uma vez uma garota, ela foi incentivada a anotar, a descrever tudo que ela queria conquistar na vida. E quando que essas conquistas iriam acontecer. Então ela pensou que ela ia terminar os seus estudos fundamentais, depois iria fazer um vestibular, uma faculdade, e depois ela iria entrar no emprego, ia crescer meteoricamente, ia ganhar muito dinheiro, ia casar mais ou menos ali com os 30 anos, e depois ia ter um filho, talvez 2, e ia ter a vida que ela sempre sonhou. Mas conforme os anos foram passando e a vida foi acontecendo, os planos não se desenrolaram da maneira que ela tinha anotado ali no seu caderninho. E ela foi ficando chateada, desapontada, até um pouco desesperada, que a vida não estava acontecendo do jeito que ela tinha planejado. Será que essa menina tem uma história parecida com a nossa? Senta aqui em volta da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. Se você pensar na história das pessoas que vieram antes de você, na sua família, os seus pais, os seus avós, a vida dessas pessoas muito provavelmente não foi linear. E o que eu quero dizer com isso, não foi linear? Não aconteceu um fato depois do outro, de maneira bem regrada, programada, perfeita. Pelo contrário, muitas vezes acontece algum fato inesperado que faz com que toda a programação, todo o planejamento mude. E você muda de direção, e muda, e depois você acaba tendo que mudar de cidade porque aconteceu X, Y, Z na vida. E você olha para a história dessas pessoas com várias reviravoltas, mas que no fim teve um final bom e muitas vezes, às vezes até essa reviravolta trouxe alguma coisa de bom para a vida daquela pessoa. Quando a gente planeja a nossa vida e pensa nos mínimos detalhes do que a gente quer fazer e quando a gente quer fazer, muitas vezes a gente descarta esse entendimento de que a vida ela vai acontecer de maneiras que a gente não pode prever. A gente não tem como esperar exatamente as coisas que vão acontecer. E daí, se os nossos planos não se desenrolam exatamente da maneira que a gente planejou, no tempo determinado que a gente planejou, instala-se uma ansiedade, um desespero em relação à vida, que não deveria ser assim. Se você olha, como eu falei, para a vida de outras pessoas, pessoas mais velhas e que experimentaram muitas reviravoltas na sua vida, você vê que no fim as coisas se encaixam, as coisas se ajeitam. Mas eu queria trazer também a história de personagens que viveram muito antes da gente, que também tiveram vidas cheias de reviravoltas. Esses personagens são personagens bíblicos. E você veja que desde aquela época a vida já não era linear para ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas, principalmente as pessoas que estavam ali do lado de Deus, parece que a vida dava mais reviravolta ainda. Uma dessas pessoas que eu vou contar a história era Davi. Ele veio de uma família bem simples, ele era um pastor assim que cuida de ovelhas, não um pastor de igreja como a gente conhece hoje. E ele também era um músico, ele tocava a harpa. E ele foi visitar uma vez os irmãos mais velhos, ele era só um garoto, foi visitar os irmãos mais velhos que estavam no meio de uma batalha. E lá ele se deparou com uma situação. Tinha um gigante chamado Golias que estava desafiando o exército do povo dele e ninguém estava querendo enfrentar, estava todo mundo com medo. Ele se dispõe a enfrentar, contrariando todas as previsões do que aconteceria desse conflito de um garoto com um gigante. Ele consegue derrotar o gigante. Quando ele faz isso, ele cai nas graças do rei ali da época, que era o rei Saul. O rei convida ele agora para ser um músico pessoal para ele, para também ir em algumas empreitadas militares. E como ele tem muito sucesso, ele coloca Davi como um líder militar. Quando ele se torna líder militar, ele também tem muito sucesso nas empreitadas dele. Tanto sucesso que ele começa a ficar famoso, e mais famoso que o próprio rei. Isso mexe com o orgulho do rei. Então veja, Davi estava tendo uma trajetória meteórica na vida dele. Saiu ali
de uma vida simples, talvez sem tantos recursos financeiros, e começou a crescer. Agora ele frequentava o Palácio do Rei, ele era um líder militar famoso na sua região, tinha tudo o que queria. E de repente, uma reviravolta na vida dele. Agora ele tem que fugir do seu próprio país, deixar tudo para trás e ir para uma terra de inimigos. O povo judeu e o povo filisteu eram arqui-inimigos. Eles moravam ali em regiões próximas e estavam geralmente em conflito. Ou um estava atacando ou o outro estava atacando. E foi bem nessa área que ele teve que morar. Teve que pedir abrigo lá, pediu uma região para ele e para os seus homens. Ele criou um pequeno exército mercenário, ou seja, ele atacava quem precisasse atacar. No caso, ele começou a defender os próprios filisteus e ajudar eles em guerras que eles tinham também com seus vizinhos, porque naquela época era muito comum, era uma época de expansionismo, de conquistas. Então, geralmente, as nações vizinhas estavam se atacando constantemente, entrando em brigas, em guerras. E Davi, com seus homens, começou a prestar esse serviço para os filisteus. Posteriormente, quando você acha daí que então a vida dele vai ser ali agora, ele vai ficar o resto da vida, achou mais ou menos uma zona de conforto. Posteriormente, quando o rei que estava perseguindo ele lá, o rei Saul, morre, ele vira agora o rei de Israel. Agora ele volta para o seu povo, volta para o seu país, e não como um líder militar ou como um pastor, ele volta como rei. E agora você pensa, não, então agora a vida dele ficou tranquila, né? Mas não, sempre tem mais uma coisa que acontece, mais uma reviravolta. Ele cometeu um erro muito grave. Ele ficou com uma mulher que era casada e, para encobrir o que ele tinha feito, ele mandou matar o marido dessa mulher. E aí foi um momento que ele foi meio que pro fundo do poço. Tanto espiritualmente, emocionalmente. Também teve muitas consequências que ele teve na sua vida devido a esse pecado. Mas, posteriormente, ele se arrepende, ele volta para Deus e ele supera toda essa questão que ele mesmo se meteu. Então, veja a quantidade de reviravoltas na vida desse personagem. E, às vezes, até são todas essas reviravoltas que tornam a vida tão interessante, tão bonita de se ver e de essas histórias tão bonitas de se estudar, porque foram cheias de detalhes e reviravoltas, como eu falei, usar a palavra novamente. Mas vamos conversar sobre um outro personagem que também tem uma história cheia de altos e baixos. Esse personagem se chama Jó. Talvez você já tenha ouvido falar da expressão paciência de Jó. Por quê? Porque Jó foi uma pessoa que sofreu muito na vida. Ele era um cara riquíssimo, tinha uma família boa, os seus filhos, cada um tinha uma propriedade, eles faziam banquetes e festas e chamavam todos os irmãos. Um dia era uma festa numa casa, outro dia era festa na outra. E Jó era muito temente a Deus, ele fazia tudo certinho, ele era bem visto na sociedade, porque ele tinha prosperidade, fazia as coisas corretamente. E, de repente, tudo muda na vida dele. Ele perde tudo de uma hora para outra. Ele perde as suas propriedades, ele perde a sua família e ele perde até a sua própria saúde. Então, olha que reviravolta, do tudo pro nada. É claro, existe uma história por trás do porquê que isso aconteceu, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu queria só observar de fora a vida dele, como existe essa flutuação na nossa vida. E um período após ele ter perdido tudo, inclusive os seus próprios amigos acusavam que a culpa dele ter perdido tudo era dele. Então imagina você estar nessa situação e ainda ter que aguentar os teus próprios amigos dizendo que a culpa é tua. Depois de tudo isso, de um período, ele começa a recuperar tudo que ele tinha perdido. Ele recupera as suas posses, ele recupera a sua saúde e ele também tem novos filhos. Diz que as filhas dele eram lindíssimas, eram as mulheres mais belas que já passaram pela terra. E apesar de que, é claro,
As coisas que ele tinha agora no presente não substituem o que ele tinha no passado, principalmente os seus filhos. Mas é uma história que mostra que, apesar da vida não ser linear, apesar de você ter esses altos e baixos, você pode voltar a ser feliz. Inclusive, eu queria trazer essa ideia aqui de como as reviravoltas que a gente tem na vida podem até ser usadas para o nosso bem. Muitas vezes Deus usa isso, essa dificuldade, esse momento que você estava bem e depois fica mal, acontece alguma coisa na sua vida, usa isso para o teu próprio crescimento ou para que você se lapide, seja a pessoa ideal para a missão que Ele quer que você performe. Quando você se entrega na mão de Deus, você coloca a sua vida aos seus pés, Deus começa a trabalhar com a sua vida. E muitas vezes Ele tem que tirar o velho para colocar o novo. Nós, às vezes, interpretamos essa retirada do velho como uma maldição, alguma coisa que deu muito errado na nossa vida. Mas às vezes não, às vezes é Deus tirando você da zona de conforto, tirando daquilo que Ele sabe que você não vai sair por conta própria, porque tá confortável. Sabe quando não tá nem muito ruim, nem muito bom? Tá mais ou menos e você vai levando? Às vezes você precisa perder esse mais ou menos, para que Deus então traga o que é muito bom para sua vida. Então, se a gente começa a interpretar essas reviravoltas, essas perdas muitas vezes que a gente tem na vida, como até instrumentos na mão de Deus, deixar que essas reviravoltas sejam colocadas na mão de Deus para que Ele possa trabalhar na gente. Eu queria trazer 2 versículos, inclusive, da Bíblia, que falam sobre isso. Um está em Provérbios 17:3. Ali ele fala que, da mesma maneira que o fogo purifica o ouro, Deus também prova os nossos corações, no sentido que vai purificar o nosso coração através das provas. O ouro, quando ele está impuro, tem impurezas, e você aquece ele vai derreter e vai se separar das impurezas. E daí você consegue retirar o ouro puro e tira as impurezas dali da mistura. E Salomão, nesse provérbio, ele demonstra, ele faz essa comparação, que às vezes as provações que a gente tem na nossa vida são utilizadas pelo próprio Deus para nos aperfeiçoar, para tirar as impurezas do nosso coração. Também, lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala que as provações produzem paciência. Podem também ser instrumentos de Deus na nossa vida, essas reviravoltas, essas dificuldades, para realmente lapidar o nosso coração e nós sermos mais semelhantes a Cristo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e lembrem-se que a vida dificilmente é linear. Nós vimos alguns exemplos aqui na Bíblia, mas eu poderia ter mencionado muito mais. E talvez você conheça pessoas que tiveram vidas com muitas reviravoltas e talvez a sua própria vida esteja sendo assim. As coisas não saíram exatamente do jeito que você planejou, não saíram no dia que você planejou, no momento que você planejou, mas confie em Deus, coloque essas dificuldades, essas mudanças de plano na mão de Deus e Ele vai fazer com que o plano dele entre em jogo. E tenha certeza que o plano dele para a sua vida é o melhor que você poderia ter. Se você conseguisse enxergar a mesma coisa que Deus enxerga, você todas as vezes escolheria da mesma maneira que Deus escolhe. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu pôr o meu chapéu de cowboy.